Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem. Bem-vindas a mais um episódio aqui do Templo Afrodite. Eu tô numa jornada de emagrecimento e antes de eu perder esses 20 quilos, eu iniciei o meu projeto de emagrecimento com nutricionista e com psicólogo. E agora, nessa segunda etapa que eu estou perdendo mais, eu estou com o Monjaro na Clínica Absoluta com a doutora Thais. Mas eu queria, se você não tem a possibilidade nem de um investimento inicial com um nutricionista ou com um psicólogo, eu vim dar algumas dicas que me ajudaram muito no início, que eu estava em certa negação, mas já com este objetivo em mente de eu vou perder. Eu estou no fundo do poço, eu cheguei no fundo do poço, eu não posso ficar assim. Tem pessoas que me amam e eu tenho certeza que se elas me perderem por conta da obesidade, porque assim, gente, é uma doença e a gente tem que começar a encarar como sendo um problema de saúde pública. Se eles me perderem, eles vão ficar muito tristes e tem pessoas que dependem emocionalmente de mim, entre outras dependências que eu não posso me dar ao luxo de faltar para o meu namorado, para minha família, para os meus enteados. Eu não posso faltar. E a culpa era minha por estar daquele jeito, obesa, enlutada, confusa e achando que o meu corpo estava se ressentindo de mim o tempo inteiro. E como vamos dizer assim, um investimento inicial para você, a maioria das dicas que eu vou dar hoje, elas são gratuitas. Então eu fiz em média um custo de R$ 35 desse investimento inicial para você. Eu vou dar dicas que são mais graduais e dicas que são mais que você deveria fazer dia a dia para que você realmente tenha um emagrecimento correlato à sua mentalidade. Porque eu também aprendi isso. O nosso corpo reflete como está a nossa mente. Se a nossa mente está bagunçada, o corpo se ressente. A possibilidade de você estar obesa porque você está comendo os seus sentimentos é muito alta. Ah, mas eu sempre fui gorda. Vem lá da sua infância, mas você está comendo sentimentos da mesma maneira. Não é só imaterialidade que nós comemos. É muito do que nós proporcionamos dentro do lugar mais importante da nossa vida, que é a nossa cabeça. Esse é o nosso maior lar e a gente deveria sempre considerá-lo assim. Então, o primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês, meninas, é o Magra para Sempre. É o livro Magra para Sempre, da Karina. Por que eu falo que é uma dica quase gratuita? Porque esse livro ele tá no Kindle Unlimited. E nem todo mundo tem Kindle Unlimited, mas eu sei que a Amazon faz algumas promoções e, por exemplo, para um primeiro mês é R$ 1 e pouquinho centavos e você consegue ter acesso a esse livro lá. Mas o livro dela também tá por volta do valor de 30 e poucos reais. E ela foi a primeira pessoa que eu li e pensei, meu Deus, ela parece que tá dentro da minha cabeça. E o sumário dessa obra é muito bom. Então, por exemplo, capítulo 1, por que não emagrecemos?
2. A tomada de decisão para emagrecer. Eu já estava nesse segundo capítulo quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento. 3. Pensamentos sabotadores e crenças que te impedem de emagrecer. 4. 10 dias de limpeza no seu organismo. 5. Fome versus vontade de comer. 6. Por que pessoas comem mais do que precisam. 7. Os desafios do processo do emagrecimento. 8. O que precisa estar na sua rotina para emagrecer. 9. O que você vai fazer daqui para frente. E foi muito bom. O porquê não emagrecemos. É muito importante entender o porquê. O que está me freando? O que eu quero tanto proteger? Por que eu me coloquei dentro dessa armadura de gordura? Para me proteger do quê? O que me machucou tanto que eu não posso viver essa experiência de novo? Por que eu estou evitando ser vista? Porque eu estou evitando ser alguém que eu não nasci para ser. Ninguém nasceu para ser dessa forma. Todo mundo nasceu com o propósito de ser melhor todos os dias. E por que eu estou evitando essa melhora todos os dias? Tem um trechinho aqui que ela pegou do Deepak Chopra. O teu corpo é reflexo da sua história. E eu sempre concordei com isso. O seu corpo reflete a sua história de não se alimentar de forma saudável e ou comer mais do que precisa. Reflete talvez a sua história de sedentarismo ou sua história de fome. Talvez o seu corpo seja reflexo das suas frustrações, do medo de tomar decisões, de mudanças, de não saber dizer não para as pessoas. Se quiser mudar a forma como seu corpo se apresenta, terá que mudar a sua história de vida. Terá que aceitar que talvez seja preciso trilhar um caminho que te leve a um lugar diferente do que você conhece até hoje. Imagine o seguinte: uma pessoa que não se alimenta de forma saudável, alguém que come alimentos que sabe que faz mal ao organismo. Imagine agora essa mesma pessoa, consome poucos alimentos saudáveis e que realmente possam nutrir o seu corpo. Para completar, essa pessoa é sedentária, pouco se movimenta, os seus músculos não se exercitam. Eu te pergunto, a imagem que você visualizou foi de uma pessoa saudável? De alguém que tem uma forma física que reflete saúde, energia e vitalidade? Eu acredito que não. Para você conseguir visualizar uma pessoa saudável e com um corpo físico que seja reflexo disso, terá que visualizar uma nova história, uma nova forma de viver. Se você quer ser saudável e emagrecer, terá que criar uma nova história para sua vida. E quando você entende que você precisa criar uma nova persona dentro de você mesmo, você começa a conhecer uma pessoa que você até então não tinha conhecimento. Porque quando você cria essa nova história, você não está sendo uma pessoa falsa. Você, na verdade, está conhecendo uma pessoa que estava dentro de você e você nunca conheceu. Então, esse livro me ajudou muito a entender. Ela também tem alguns exercícios, como, por exemplo, os exercícios de limpeza de 10 dias. Então, criar rotina possível em 10 dias, criar um hábito diferente em 10 dias, que você sabe que seria não só bom, mas possível dentro da sua rotina e que você deveria decretar na sua vida. Esse livro é 10, sempre que eu posso, que tem assim um espacinho sobrando no meu Kindle Unlimited, eu
pego emprestado de novo esse livro e leio como se fosse uma bíblia. A segunda indicação, ela sim é R$ 33, só que tem um bônus que é gratuito aqui no YouTube. Mas é o livro Acabe com a Obesidade, da escritora Cristina Cairo. Ela é uma espiritualista, antes de tudo, mas ela é uma pessoa muito autodidata, muito interessante de se buscar as questões não só espirituais, mas as questões da vida prática. E ela escreve esse livro com a ajuda de médicos e outros especialistas cientistas para embasar tudo que ela está dizendo. E o mais importante, a Cristina também é psicanalista. Então ela não tem só essa parte da espiritualidade muito bem afiada, mas como também como o nosso cérebro funciona. Ela é uma grande estudiosa de como pensamos. E ela pega na raiz do problema. Ela vê a parte que talvez a Karina tenha feito um pouco mais por cima de como foi sua infância, da onde vem essa primeira infância traumatizada que pode ter te transformado em um adulto obeso, ou já numa idade bem pequena você ter sobrepeso na infância. E é muito inteligente como ela coloca e como a gente consegue burlar estes mecanismos de defesa, porque ela acredita muito que é algo que o nosso inconsciente criou de mecanismos para nos poupar. Então aqui, ó, isso daqui me marcou muito, assim. Claro, o livro ele é todo escrito, é todo cheio de coisas minhas, mas tanto que meu namorado, quando viu esse livro pela primeira vez, falou assim: mas você grifou tudo. Não só grifei, como escrevi em muitas das páginas. O gordo veste as situações e engole os problemas. As pessoas e todas as ocorrências da sua vida e da vida dos outros. Ele não consegue separar o joio do trigo. É como se ele colocasse para dentro e comesse tudo o que está à sua volta, interiorizando algo que não deveria ser interiorizado, retendo algo que deveria ser depurado e depois jogado fora. Ele se envolve na camada protetora de gordura para suprir a sua carência, qualquer que seja, no presente, para se proteger do mundo, que já é de todo ameaçador. Como já disse, uma pessoa carente não necessariamente supre suas necessidades com comida, tornando-se gorda. Pode supri-las com outros subterfúgios, como cigarro, por exemplo, álcool. Veja se você, ao ver os problemas dos outros, não tem vontade de recolhê-los todos no seu colo, resolver todos, acalentar a pessoa atormentada, querendo poupar de sofrimento. Veja se lá no fundo você não quer mesmo garantir com isso ser aceito e amado. E sim, gente, a busca pelo medo também perpassa por essa questão do eu sou amado, eu mereço ser amado. Essa parte do amor, da interiorização e da manutenção dos afetos, ela também atinge muito a questão do sobrepeso. Por exemplo, no meu caso, que veio de um luto, eu perdi a pessoa que eu sentia mais amada. Quem vai olhar para mim, já que ele foi? Tô entrando aqui numa análise com vocês. Então, tanto esse livro quanto o livro da Karina
a gente se pergunta: por que eu comecei a comer? Para onde foi a minha vontade de viver o contrário do que eu estou vivendo hoje? Porque ela existia. Eu não fui uma criança gorda. Eu, na verdade, fui uma criança bem magra. Mas aonde vem essa tristeza minha? Porque eu ainda não curei. E é muito interessante, porque ela vai mostrando, por exemplo, por que a gente engorda em certos lugares: rosto, papada, braços, peito, mama, de um jeito assim, vamos dizer, analítico, de certa maneira. Mais voltado para a espiritualidade. Os capítulos desse livro são: A Vida do Obeso. 2. Encontrando a raiz do problema. 3. Partindo para a solução. 4. Uma estrada para percorrer. 5. Expandindo a consciência. 6. 7 passos para emagrecer sem dietas. 7. Crianças obesas. 8. Palavras finais. E 9. Oração do perdão. É isso que eu gostaria de conversar com vocês, que está de maneira gratuita no YouTube. É a oração do perdão da Cristina Cairo. O que eu gostaria de propor para vocês? Criem uma playlist. O primeiro é a meditação guiada Acabe com a Obesidade, que é o nome desse livro. Depois, coloque a meditação de perdão à mãe e perdão ao pai. Ela coloca aqui que boa parte das nossas questões são advindas desse lugar da mãe e do pai, como Freud assim disse. E a gente precisa perdoar. A gente tira o peso, não o peso físico num primeiro momento, mas de um peso emocional que nos faz ganhar mais peso. A gente vai recolhendo mais e mais mágoas. Esse livro é fantástico, ele é sempre uma indicação minha. A terceira indicação é na rede de vídeos curtos, o TikTok. É o Divo da SOP. Eu não conhecia ele. Eu não tenho SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos. Mas quando eu vi que ele trabalhava com modelos e entendia da mecânica do exercício, eu falei: por que não? Por que não testar? O que daria de tão ruim? Porque quando eu comecei o protocolo Monjaro, eu fiquei muito animada, eu queria perder muito peso, então eu saía, corria loucamente na esteira, eu fazia exercício, academia pesada por mais de 2 horas e chegava lá, o máximo que eu consegui emagrecer em uma semana foi 3 quilos e pouquinho. E eu estava sentindo que o meu corpo não estava desinchando. E segundo o Divo da SOP, muito era por conta do cortisol, que eu estava me esforçando para atingir um patamar que não era meu, que de fato não era nem um pouquinho interessante. E estava fazendo em uma cadência que não era natural para o meu corpo de mulher. Então, a partir dos vídeos dele, falei: vou tentar o método dele. Se der certo, ótimo. Se não der certo, que pena. Vou recomeçar. E assim eu fiz. Então, eu comecei a fazer o cardio zona 2, que é quando você tem queima,
mas sem a queima do glicogênio, do oxigênio dentro das suas hemácias e dos seus músculos. E assim eu fiz. E tem sido uma experiência realmente divisora de águas, para dizer o mínimo. Eu agradeço muito a ele, entre outros exercícios que ele passa, que são extremamente interessantes. E a quarta dica, que também é na rede de vídeos curtos, que é a Camila Greco. E ela fala sobre a mentalidade. Ela também teve um momento dela onde ela precisava perder muito peso e conseguiu, e chegou em um corpo slim e um corpo que a faz feliz. E a forma que ela fala sobre a mentalidade de emagrecer e de se manter magra, parece que ela leu esses 2 livros aqui e traz isso para as redes sociais. Do entender que se você quer uma vida magra, de um corpo pequeno, é necessário você adequar certas expectativas. Um corpo que faz muita academia, ele será um corpo malhado e não um corpo pequeno. Se você procura ter um corpo harmonioso, que é a minha busca no momento, eu estava fazendo tudo errado. Ela também coloca certos assim, tipo, encantamentos na vida. O famoso romantizar a vida. E isso realmente ajuda muito no processo de emagrecimento. Quando você consegue chegar a certa coisa, compra uma roupinha. Compra um café termogênico que você quer tanto. Compra um pezinho que você acha bonito. Isso tudo ajuda no dizer não a certas tentações que a vida moderna nos propicia. E ela é muito, é como se fosse drops de sabedoria no seu dia a dia. Porque é como a Cristina fala muito nesse livro. O gordo tem dificuldade em dizer não às pessoas. E a Camila fala a mesma coisa, de você tem que aprender a falar não. Por exemplo, você gosta de pudim, mas no lugar onde você está só tem creme brulee. E você não gosta de creme brulee, você prefere pudim, mas não tem o pudim. Então, se alguém te oferece o creme brulee, diz não. E assim, às vezes é difícil, principalmente em coisas de família, porque parece, e a gente atrela ao amor a comida. Então, tipo, a sua avó, vai filha, come. A avó fez com tanto amor. Eu sei que você fez com tanto amor. E eu te amo por isso. Obrigada por você fazer isso pensando em mim. Mas no momento eu não quero. E eu percebo o quanto você gosta de mim. O quanto você quer me ver bem. Mas comer agora não vai me fazer bem. É esse autocontrole que ela tenta colocar todos os dias nas redes dela. Isso é muito bonito. E principalmente, é a clássica, né? As pessoas na África estão morrendo de fome. Ou tipo, se você não comer, essa comida vai pro lixo. E a Camila coloca assim, tá, ele vai pro lixo aonde ele tem que estar. Você é lixo para ter que aceitar essa comida? Você é um saco sem fundo, um lugar onde você dejeta
aquilo que você não quer mais comer? Quando a gente muda o eu lírico de lugar, o negócio fica meio esquisito. Mas ela todos os dias, ela consegue colocar essas verdades que às vezes são duras de engolir e que às vezes a gente se convence que a gente, para ser socialmente aceito, a gente tem que se colocar em lugares desconfortáveis. Muitas vezes eu já me coloquei nesse lugar de tipo, nossa, eu não posso fazer desfeita, nossa, eu não posso negar, nossa, o que a pessoa fulana de tal vai achar? Vai achar que você só não quer aquilo. Ah, mas e se ela achar ruim? Terapia está aí para todo mundo. Se ela achar que é um problema real e convincente, ela se trata. Você não precisa cuidar dos sentimentos alheios. Você primeiro precisa cuidar dos seus sentimentos para você ser uma pessoa saudável. Isso foi difícil de entrar na minha cabeça. Eu preciso estar bem primeiro para poder fazer o bem quando a outra pessoa precisa. É aquela famosa história do avião. Quem você coloca o oxigênio primeiro? Em você. E a gente sabe de tudo isso. E a gente ouve isso todos os dias. Mas na hora do vamos ver a gente cede. Por que a gente cede? Então, essas 4 diquinhas foi o que me ajudou a mudar todo esse mindset e chegar onde eu tô hoje. E eu ainda preciso perder mais alguns quilos para estar dentro da normalidade, sair deste buraco que eu me coloquei. E o caminho é sempre longo, mas tem sido muito gratificante. Ter conhecido essas pessoas foi muito gratificante. E eu espero que você também se sinta abraçado e que você consiga ver valor nisso. Mas a decisão começa por você. Um grande beijo, minhas queridas discípulas de Afrodite. Até a próxima.